Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 9, por favor. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis capítulo 9, por favor. Versículo 8 em diante. Assim que Noé e sua família desceram da arca, a partir do verso 8 de Gênesis 9, Deus disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com você e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto aves, animais domésticos, animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco está nas nuvens, eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. A partir deles se povoou toda a terra. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto belíssimo e de muito significado. Assim que Noé desce da arca, ele havia levantado um altar, oferecido um animal em sacrifício, como expressão de gratidão a Deus, por Deus ter proporcionado um meio para que Noé e sua família fossem salvos da justa ira de Deus, que foi derramada sobre a terra por meio das águas do dilúvio. Agora Deus estabelece uma aliança com Noé. Não somente com Noé, mas com todo o ser humano e todo o cosmos, porque os animais também estão envolvidos nesta aliança. A promessa que Deus dá é que nunca mais a terra será destruída pelas águas do dilúvio. E Deus responde dizendo que isso não acontecerá porque é mau todo desígnio humano, desde a sua mais tenra mocidade. Desde que é criança, desde que é bebezinho, o ser humano nasce maculado pelo pecado de Adão e Eva. E Deus estabelece um sinal como compromisso de que sua palavra será honrada por ele. Este sinal é o que vemos no céu ao fim de cada chuva, é o sinal do arco-íris. Deus disse: Eu verei este sinal e me lembrarei. Me lembrarei não quer dizer que Deus se esquece da aliança. Quer dizer que o sinal está firmado no céu para sempre, até o retorno de Jesus, como garantia de que Deus não mais destruirá o mundo pelas águas do dilúvio. Quando nós observamos o arco no céu, ele aponta para nós para duas realidades. A primeira delas é o pacto que Deus estabeleceu com a humanidade. O pacto de preservação, o pacto de vida, o pacto de provisão. O arco-íris, ele vem depois de um período de chuvas. Significa que Deus preserva sobre o ser humano, inclusive sobre o ser humano caído em delitos e pecados, sobre os ímpios, sol, chuva, estações. Jesus, lá nos evangelhos, ele disse que Deus é tão bom que ele manifesta a sua graça sobre os bons e sobre os ímpios, derramando tanto para um como para o outro, chuvas e estações. E o arco-íris, ele aparece depois de um período de chuvas, que vem depois de um período de sol. Deus é um Deus de graça. O arco-íris manifesta a graça de Deus sobre a humanidade, preservando a humanidade, sustentando a humanidade, dando à humanidade provisão, sustento. Mas o arco-íris revela um outro sinal. O arco-íris também fala de esperança. Deus garantiu que não mais julgará o mundo até o fim dos tempos.
E o arco-íris é este sinal de que o mundo não será destruído. O arco-íris aponta para a esperança, para o anseio de Deus em redimir, salvar, resgatar pessoas de toda tribo, língua, raça e nação, por meio de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, como você pode afirmar que o arco-íris aponta para Jesus Cristo? Porque o arco-íris foi estabelecido por Deus logo depois do dilúvio. E o meio que Deus usou para salvar Noé e sua família foi a arca. A arca já apontava para Jesus Cristo. A arca foi o único meio providenciado por Deus para salvar o mundo conhecido daquela época, a humanidade daquela época, da justa ira de Deus. Jesus é o único meio estabelecido por Deus para nos livrar da ira vindoura. Quando o arco-íris é estabelecido após o dilúvio, Deus está dizendo que Ele tem um projeto salvador. Ele é longânimo para conosco. E as Escrituras revelam isso, de que Deus não deseja que o ímpio morra. Antes, Deus é paciente, e o anseio dele é que todos nós cheguemos ao arrependimento e experimentemos salvação. O arco-íris repetido após uma sequência de chuvas, visto do céu por todas as pessoas, testifica isso: a bondade, a longanimidade, a paciência escandalosa de Deus, o amor de Deus que providenciou um meio para nos salvar. É lamentável que este símbolo tão bonito, que é o arco-íris, que revela em primeiro lugar a fidelidade de Deus, a provisão de Deus sobre a raça humana, e revela em segundo lugar a esperança de salvação que se concretizou em Cristo Jesus, tenha sido usurpado pelo movimento LGBTQIA+. É lamentável que quando um cristão, quando não, né? A gente nem vê cristão com a possibilidade de utilizar uma camiseta com o desenho do arco-íris. Porque se um cristão utilizar uma camiseta, um boné com o desenho do arco-íris, imediatamente ele será associado a um ativista do movimento LGBTQIA+. É lamentável que este símbolo tão belo tenha sido usurpado por esse movimento, porque o arco-íris é um símbolo profundamente cristão. E olha só, o arco-íris revela que Deus é longânimo, mas Deus continua justo. O arco-íris revela que Deus não destruirá mais o mundo por meio da água, mas o arco-íris revela que Deus trará alguém para quem o barco construído por Noé apontava, que é Jesus Cristo. Jesus só veio ao mundo por conta da natureza humana caída em pecado. E Jesus disse que o mundo não será mais destruído por água, mas o mundo será severamente açoitado pelo justo juízo de Deus, que será trazido por Cristo Jesus. Então o arco-íris nos aponta para Cristo, fala da santidade de Deus, fala que haverá um juízo final e um movimento iníquo, afundado numa vida em completa desobediência a respeito da sexualidade estabelecida biologicamente por Deus. Esse movimento torce o sinal do arco-íris, chamando o bom de mal e chamando o mal de algo bom. É lamentável que nós não possamos mais utilizar o símbolo do arco-íris livremente, mas nós não podemos perdê-lo do nosso coração. O arco-íris aponta para a fidelidade de Deus. Ele envia chuvas, estações e sol para justos e injustos, para os que dependem dele e para os ímpios. Além de Deus ser fiel, o arco-íris fala de esperança. Deus é longânimo com o mundo. E haverá o dia em que Ele trará, como de fato trouxe, o Filho da mulher, Jesus Cristo, por meio de quem Ele salvará todo mundo que em Cristo se abrigar. Que belo símbolo é o símbolo do arco-íris. Fidelidade de Deus e esperança de salvação em Jesus Cristo. Amém, queridos?